Bom demais estar com vocês de novo. Tem bastante gente que ainda está viajando. Eles estão se preparando para começar a dieta da segunda-feira, né, gente? Começar a dieta da segunda, né? Que é Thanksgiving, essa semana a gente come bastante. Eu hoje, vocês viram que eu não estou nem de cinto, porque não dava, né? Tive que pôr uma camiseta solta, porque, meu Deus do céu. Orem por mim, amados. Amém. Vamos fazer uma oração para iniciar o culto. Feche os seus olhos, amém? Amém. Graça e paz, Senhor, no nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá hoje de estarmos aqui na sua casa, louvando o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por nos preparar um lugar onde possamos estar em comunhão com os irmãos, onde possamos louvar o Senhor e onde possamos receber também as respostas e direções daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Abençoe cada pessoa que está aqui conosco hoje. Se porventura existe alguém vindo, dirigindo para cá, traga essa pessoa em segurança, Senhor. Também eu oro por aqueles que eu sei que hoje não puderam vir porque estão enfermos, estão gripados, estão com alguma coisa, Pai. Que o Senhor vá até eles, traz a cura, a restauração, para que no próximo domingo eles possam também estar aqui, Pai. Abençoa aqueles que não venham porque estão viajando e nos abençoe a todos nós que estamos aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Eu vou começar lendo com vocês um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, Hebreus 12, 1, que vai dizer assim, que diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livre-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Amém? O nosso tema de hoje é a luta contra o pecado. Vamos falar um pouquinho da luta contra o pecado. Essa guerra entre o correto ou a vontade de Deus, a vontade do Criador, e o errado, o pecado, é uma guerra que ela já existe há muito tempo. Já existe há muito tempo, desde a época ali de Adão e Eva, né? Então, né, vocês sabem que o pecado é tudo aquilo que quebra a lei, tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus, né? E essa luta contra o pecado, ela é o que tem guiado e determinado aonde a humanidade se encontra hoje. Então, é muito importante a gente, por mais que é um assunto, talvez para alguns de nós, corriqueiro, né? Poxa, pecado, tal, mas é importante a gente lembrar disso e trazer, porque o mundo está hoje como é, o mundo é como é, a situação das pessoas são como são, por conta de decisões de seguir o pecado ou de não seguir o pecado. No livro de João, 1 João na verdade, 1 João capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, né? Então, por exemplo, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, todos sabem, né? Eles ali transgrediram, eles desobedeceram à vontade de Deus. Então, o grande pecado ali foi a desobediência. Agora, quando a gente fala dessa questão de transgressão de lei, né? Talvez, quando a gente fala de lei, a grande maioria das pessoas vai lembrar, né, dos 10 mandamentos. Será que a lei, ela se restringe apenas os 10 mandamentos, né, que Deus entregou ali para Moisés? Sabe que eu estava lendo a palavra essa semana? Semana eu estava de férias, estava lá a gente viajou, a gente estava em Orlando, né, comendo coxinha, aí eu levei o computador para fazer a palavra, né? Aí a minha esposa falou assim: caramba, até aqui, até nas férias. Eu falei, mas
Tem como tirar férias de Deus? Não tem como tirar férias de Deus. Imagina se Deus tirar férias de mim, gente. Estou perdido, né? Não tem jeito, né? Eu estava levando o computador e estava lendo lá. E eu encontrei um versículo que é interessante, falando um pouco de lei, porque quando a gente fala de lei, vai falar de um monte de regras e tal, mas achei um versículo em Salmos que me chamou a atenção, que é em Salmos 40, verso 8, que fala assim, o salmista está falando assim, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Repita comigo, a tua vontade. Amém. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu parei para refletir nesse texto, que ele fala assim, ó, eu tenho muita alegria em fazer a tua vontade, a tua lei está no meu coração. Quer dizer, então a lei, ela nada mais é do que a vontade de Deus. Aquilo que Deus determina como vontade, o que é vontade dele, o que é bom aos olhos dele, então para nós é um mandamento, para nós é uma lei, e obviamente ela não se restringe apenas aos 10 mandamentos que nós já conhecemos, né? Quer dizer, a lei, ela é associada à vontade do Criador, amém? Agora, quando a vontade de Deus, ela é quebrada, quando Deus ele coloca uma vontade sobre mim, sobre você, não é? Quando Deus ele fala algo assim, olha, não traia, não minta, enfim, vocês conhecem melhores do que eu, né? Quando Deus faz isso, quando Deus coloca uma lei dessa e a gente transgride, a gente não cumpre, então isso torna-se pecado, né? Em Romanos 5,12 fala assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O fato é que cada um de nós já nascemos com uma herança pecaminosa, nós já recebemos uma herança de alguém que pecou no passado. Porém, Jesus é o nosso libertador, amém? Então nós não precisamos morrer com essa condenação, ou viver com essa condenação. Agora, alguns de nós podemos pensar assim, poxa, mas esse assunto de pecado, ele é meio fora de moda, né? Falar de pecado hoje em dia, é meio brega, é meio estranho, né? Nossa, né? A sociedade já está muito mais evoluída, né? Hoje, do que pensar nessa questão do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Eu acho que, né? Todo mundo é livre, todo mundo pode fazer aquilo que acha que é correto, desde que não ofenda ninguém, né? Quer dizer, quantos já ouviram um discurso desse, né? A gente escuta muito isso, né? Por que isso? Porque as pessoas, elas acabam associando o pecado com algumas coisas. Por exemplo, a bebida, se falar que beber é pecado, não, onde já se viu, beber não é, né? Então as pessoas associam o pecado com bebida, com mentira, as pessoas associam o pecado às vezes com você, sei lá, você não ouvir uma música gospel, ouvir uma música do mundo, né? Já vem esses crentes que não pode isso, não pode aquilo, não posso ouvir meu Zeca Pagodinho, não posso, né? Já vem aqueles, né? Então as pessoas acabam associando esse assunto de pecado com essas coisas. Agora, eu quero dizer que, lembrá-los, né? Que o pecado, ele não é isso apenas. Isso também é, obviamente, eu digo, né? Mas o pecado não é isso, não é apenas isso, né? O pecado, ela é tudo aquilo que nós fazemos que envergonha a Deus. Por exemplo, se você é uma pessoa que, sei lá, você é um pai que desrespeita, que você não educa seus filhos, você está pecando contra os seus filhos. Se você não corrige os seus filhos, você está pecando contra eles, contra Deus, na verdade, mas você peca porque você não está criando os seus filhos. Se você é uma pessoa que é casada, mas você não respeita o seu cônjuge, você está em pecado, porque você está transgredindo. A palavra diz que você, fala assim, que homem, ame a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja, né? Olha só como que é pesado. Então assim, não existem coisas que as pessoas acabam tentando trocar, né? Tentando inverter valores, que não são as coisas corretas. Eu não sei quantos de vocês conhecem aqui,
um cantor, a maioria deve conhecer, mas eu pergunto porque talvez alguém não conheça. Existe um cantor gospel chamado Fernandinho. Ele tem muitas músicas que nós cantamos na igreja, né? E essa semana eu escutei algo que ele gravou. Ele mandou não sei se ele tem um canal, não sei, mas de alguma maneira chegou até mim algo que ele estava dizendo. E ele estava falando a respeito do evangelho do dia a dia, né? O cristianismo do dia a dia, né? E lá ele fala muitas coisas, mas eu peguei uma frase que ele diz o seguinte, que nós precisamos parar de camuflar o evangelho de acordo com as pessoas. Por exemplo, você tem um evangelho para quem é cantor, um evangelho para o roqueiro, um evangelho para a prostituta, um evangelho, né, para o pagodeiro, um evangelho para o cara que canta rap, um evangelho para a celebridade, um evangelho para o jogador de futebol. Ele diz assim, nós não podemos ficar mudando o evangelho de acordo com as pessoas. Então o evangelho é o mesmo. Então, aquilo que Deus determinou antes é determinado hoje. Aquilo que é correto para Deus antigamente ainda é correto hoje. O que é certo antes é certo hoje. E o que é errado antes é errado hoje. Ponto. Amém? Então, e essa questão do pecado é algo que muitos de nós acabamos caminhando a nossa vida sem dar a devida atenção a coisas que nós fazemos, que nós não deveríamos estar fazendo. Por exemplo, quantos de nós não amaldiçoamos sem perceber alguém durante o seu dia? Por exemplo, nossa, essa pessoa é chata demais, né? Nossa, é burro, né? Não aprende mesmo, é burro, né? Nossa, você é difícil, né? Caramba, não dá mais. Sabe, palavras e palavras que a gente declara, que para nós tornou-se algo tão corriqueiro de você falar, que você não percebe que você está declarando uma maldição. Você está amaldiçoando uma pessoa com o que você fala, né? A maneira com que você se coloca. E às vezes conosco mesmo, né, quando nós falamos assim, eu não consigo aprender isso, não dá. Eu não sou feliz, não consigo ser feliz. Eu não consigo ter paz. Meu Deus do céu, vou até descer do altar, gente. A minha vida é um inferno. Quantas vezes nós não declaramos essas coisas? Entende? Que o tempo vai passando e os valores vão sendo mudados. Eu já contei para vocês que eu tenho a minha avó que está viva, ela tem 90 anos de idade, né? E ela se casou, ela devia ter uns 15, eu acho, não sei, minha avó era muito nova quando se casou, ou algo assim. E um dia, quando eu era criança, eu lembro dela, eu perguntei para ela como ela conheceu meu avô. Assim, eu não vou lembrar como foi, mas o que eu lembro foi que ela falando de como que ela namorava com meu avô. Ela disse que ela só pôde pegar na mão do meu avô para andar assim na rua, quando os pais dela liberaram para fazer isso, de pegar na mão, né? Assim, disse que o beijou na igreja. O primeiro beijo da minha avó foi dentro da igreja, né? Disse que tinha um zelo, né? Porque ela falou assim, não, e ela estava falando para os netos, né? Não, você acha, a avó não podia passar como essas mulheres da vida aí, que ficava beijando na boca todo mundo. Eu pensei, nossa, avó, se eu contar a minha história para a senhora. Mas, você vê que os tempos, eles vão mudando, né? E eu não estou julgando, entende? Eu estou dizendo que valores que as pessoas tinham, elas vão sendo mudadas. E sem perceber, pouco a pouco nós denegrimos aquilo que é vontade de Deus com o que é nossa vontade. O que eu quero, com o que eu acho, o que é certo. Amém? Nós vamos negociando o pecado. E quando a gente negocia, quando a gente começa a negociar, olha um pouco, a gente começa a perder a nossa saúde, começa a perder a sanidade, nós perdemos a nossa família, perdemos a nossa vida, porque nós vamos negociando com coisas que não deveriam ser negociadas. Agora, uma pessoa pode dizer, poxa, mas tem coisas que é muito difícil você falar não. Tem coisas que é muito difícil. Tem pseudos pecados que é muito, eu não consigo assim, é muito duro para mim.
é muito pesado para mim, né? Eu estava numa padaria lá em Orlando, e aí tinha, até falei para o Gustavo, tinha uma moça que trabalhava na padaria com uma camiseta, né, com o nome da padaria, e atrás da camiseta dela estava escrito assim, meta da segunda-feira, dieta. Aí estava embaixo assim, obstáculo, coxinha com catupiry, né? Quer dizer, eu li, achei engraçado, eu pensei, mas, poxa, para quem é viciado realmente, para quem não consegue parar de comer aquilo, é difícil, é muito difícil, né? Porque fala, caramba, para quem não gosta, né? Por exemplo, se você me fala assim, poxa, pastor, você faz um jejum de azeitona, gente, vai ser a coisa mais fácil. Eu não como azeitona, né? Eu gosto de azeite, mas não gosto de azeitona. Não me pergunte por quê, quando eu ponho na boca me dá uma sensação ruim. Me perguntaram, pô, e se tivesse numa ilha só azeitona, como é que você ia fazer? Ia comer areia, né? Porque eu não consigo comer. Mas tem coisas, né, que é difícil, né? Tem coisas que não dá. Fala, caramba, então tem certas manias, certas coisas, certos pecados, que ele é muito difícil. E o que eu faço? Será que é possível eu vencer algum pecado que tem me dominado? E eu não quero te acusar nessa pergunta, mas eu quero, nessa frase, mas eu quero te fazer uma pergunta. E você pense no seu lugar. Será que na sua vida existe algum, eu chamo de algum pecado de estimação na sua vida? Aquele pecado que ninguém sabe que você tem, mas é seu. Você pensa, puxa, não consigo parar de fazer isso. Não consigo, né? Ninguém sabe, ou um ou outro sabe, mas vira e mexe, você pensa, numa semana que eu vou conseguir. Aí na primeira chance você já se entrega. Aí eu pergunto para você que talvez lute com um pecado assim. Como que você vence isso? Será que é possível eu vencer algo que está me dominando? Algo que ali me domina? Pois bem, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Tem mais um texto em Tiago 1, do 13 ao 14, que diz assim: quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então temos dois pontos aqui. O primeiro ponto é assim, a tentação, ele diz assim, que não veio tentação que você não pode suportar. Toda tentação você pode suportar. Por quê? Porque toda tentação é humana, é natural. Não existe tentação sobrenatural. Toda tentação é natural. Por quê? Aí em Tiago ele completa, ele diz assim, porque a tentação, ela vem de algo que você já quer fazer, já está em você. Talvez durante um tempo você se controlou, mas quando você teve a oportunidade, você fez, né? Um exemplo, quando eu era jovem, adolescente, né? Eu devia ter ali uns 14, 15 anos, né? Então, o pessoal que era mais velho, que já tinha os seus 18 anos de idade, né? Eles não viam a hora de fazer 18 anos para eles irem numa casa, né? Para encontrar mulheres pagas, por assim dizer, serviços pagos, né? E quem tinha 15 ficava esperando assim, nossa, não vejo a hora de ter 18 que eu tenho que ir lá. Tem que ver o que é isso daí, né? Quer dizer, não é que é algo que já está na pessoa. Ela está esperando acontecer. Ela espera uma oportunidade. É igual um casamento que não está bem. A pessoa, ela quer terminar o casamento. Só que ela não tem coragem. Só que ela já decidiu que não quer mais. Ela fica ali, esperando uma oportunidade. Na hora que a oportunidade vem, ela não quer mais, acabou, vamos divorciar. Mas na verdade não foi a briga em si que gerou. Mas o coração dela, antes daquilo, já estava dominado. Já estava, então entende, já havia algo dentro dela, que ela já queria fazer algo. É assim que
acontece o pecado. Você não é seduzido, é simplesmente uma vontade que já tinha em você. E aí quando vem a oportunidade, então você faz. Quando nós lemos lá a questão de Caim e Abel, né, que Caim mata Abel, eu arrisco dizer que Caim, ele já tinha uma inveja do irmão dele. Ele já devia ter uns ciúmes do irmão dele. Para quem não sabe, né, Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim, ele era lavrador, e Abel cuidava de ovelhas, era pastor de ovelhas. Talvez Caim ficava ali com aquele arado, né, abrindo buraco, né, plantando semente, suando o dia inteiro ali, e Abel lá com o cajado, bate numa ovelha, volta, assobia, anda, ficava ali cuidando das ovelhas. Talvez Caim olhava e falava, pô, por que Abel tem um trabalho muito mais fácil que o meu? Por que eu tenho que trabalhar suando aqui nessa lavoura, e ele fica ali só, né? Talvez o coração dele já tinha um sentimento. E quando então, na hora que Deus pede uma oferta, né, e a oferta de Caim não é aceita, aquilo foi o gatilho. E esse gatilho foi o que levou ao pecado. Qual será que é, ou quais será que são os nossos gatilhos que nos levam a pecar, que nos levam a estourar, que te leva a perder a cabeça, que te leva a gritar, que te leva a amaldiçoar, que te leva a cometer coisas que você normalmente não iria fazer? Quais são esses gatilhos? Entende? Então, é isso que acontece. Agora, a palavra de Deus disse que você pode suportar. Pastor, me fala aí então, uma pessoa que você conhece, que suportou, que conseguiu vencer, que não caiu no pecado, que não cometeu nada nunca. Opa, conheço um que vocês conhecem também. Hebreus capítulo 4, do 14 ao 15, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém, olha só, alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém, sem pecado. Quer dizer, ele não cedeu. Gente, para quem não está entendendo esse texto, o que é um sumo? O que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era a maior autoridade religiosa do judaísmo. É semelhante ao Papa católico, tá bom? Esse era o sumo sacerdote. E aqui está dizendo que porque Jesus, ele não pecou, ele se transformou, quando voltou aos céus, o sumo sacerdote de toda a humanidade. Ele é aquele que intercede por toda a humanidade, independente se você crê ou se você não crê. Mas ele não é? Por quê? Porque ele não pecou. Amém? Agora, né, como eu havia dito, né, a tentação, ela é natural. Mas o que seria algo sobrenatural? Por exemplo, a salvação é sobrenatural. Porque a salvação não depende do que você faz na terra. Você pode ser uma pessoa muito caridosa, você faz muitas caridades, você dá muitas esmolas, você ajuda muitas pessoas, e tudo isso é muito bom, amém? Só que essas obras, elas não garantem para você ir para o céu, não te garantem isso. O que você fizer na terra não te garante nada. O que te garante é a sua fé em Cristo Jesus. É isso que te garante. Então isso é sobrenatural, totalmente sobrenatural. Você crê em alguém que já foi, já morreu, já ressuscitou, né, que teoricamente você não o vê, e você colocar a sua fé nele. Isso é sobrenatural. Em Romanos 8, do 1 ao 2, fala assim: portanto,
agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, a graça de Jesus removeu os meus pecados anteriormente cometidos, amém? E me limpou. É claro que Ele não vai limpar, teoricamente, Ele não vai me proteger de não fazer novos pecados, mas Ele me dá um alerta do certo e do errado. Puxa, isso aqui não é bom. Quando você tem a Jesus, você consegue começar a dizer não para o seu pecado, porque você tem uma trava. Existe o gatilho contrário, um gatilho que te trava. Eu não posso fazer isso. Por mais que eu queria, fazer, eu não posso fazer. E isso é a graça, né? Isso é a graça. Então, em Romanos 6,14 fala assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí você fala, peraí, pastor, tem uma coisa muito contraditória aqui. Você acabou de falar que a lei é a vontade de Deus. Então, se eu transgrido a lei, eu entro em pecado. Foi isso que eu disse, amém? Agora eu estou dizendo que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos na graça. Quer dizer, agora não entendi mais nada. Eu sigo a lei, sigo a vontade, não sigo a vontade, faço o que tem que fazer, não faço o que eu tenho que fazer, amém? Se vocês quiserem saber, voltem culto a semana que vem, eu explico lá, vamos orar? Brincadeira, vamos explicar, amém. Bom, vamos entender isso aqui um pouquinho para vocês, não vou me aprofundar muito, mas vamos entender. Sim, a lei é a vontade de Deus, amém? Porém, o que acontecia no passado? Quando Deus deu as leis, quando Deus, por exemplo, deu lá os 10 mandamentos, então as pessoas começaram a seguir aquilo, né? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, amarás o teu Deus, tal. Só que eles começaram a seguir isso, porém, passado-se um tempo, eles começaram a seguir isso, mas sem um entendimento, sem entender por que eles faziam aquilo, e eles começaram a criar e aumentar as leis, e cada vez mais, para manter uma sociedade num certo, né, enfim, num certo ambiente. Foram aumentando-se as leis, e foram criando mais e mais leis, foram colocando mais coisas, que ninguém conseguia mais cumprir. Para você entender e ficar mais fácil, é a mesma coisa assim, a pessoa vem na igreja, porque ela aprendeu que a igreja é bom. Você escutou quando era criança, olha, filho, vai na igreja, que a igreja é bom, que Deus é bom, vai lá. Aí você, então eu vou, a igreja é boa. Aí você vem para a igreja, só que você vem aqui na igreja, você ouve a palavra, ouve o louvor, você canta, até canta, só que você não pratica nada. Por quê? Porque você vem na igreja por vir, você não vem para buscar Deus, você não vem para ouvir de Deus, para falar assim, Deus, fala comigo hoje. Você não vem buscar a Deus, você somente vem na igreja. Entenda, você vir na igreja não muda nada a sua vida. E vir, parece que eu estou sendo contrário do que um pastor diria no altar, não é mais? É real. Se você vir na igreja por vir, não venha, fique em casa. É melhor, porque você vai perder seu tempo vindo por vir. Quando você vem na igreja, você precisa ter o sentimento de querer buscar algo. Eu quero uma resposta, eu quero ouvir de Deus, eu quero a minha cura, eu quero uma paz, eu quero ser feliz, eu quero achar o propósito da minha vida. Então, se você vem com esse entusiasmo, na hora que você senta nessa cadeira, e aí você escuta assim, o Senhor é teu pastor e nada te faltará, você fala, meu Deus do céu, o meu Deus é comigo, Ele cuida de mim, e nada vai me faltar, eu creio. Você sai transformado. Agora, se você vem por vir, você escuta, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Bonita palavra, vou pôr na minha agenda para ler de manhã. Mas você não recebe na intensidade daquilo, você não te faz diferença aquilo que você ouviu. Eu entendo também que tem pessoas que no começo elas vêm sem motivo, só que passa um tempo,
ela precisa abrir o seu coração e começar a entender. Mas pera lá, se eu já estou indo há 3 semanas, eu não posso ir lá e ir embora. Alguma coisa tem que acontecer. Ou esse pastor é um tremendo mentiroso, ou eu tenho um problema. Tomara que você tenha um problema e eu não seja mentiroso, né? Mas você vem, então você recebe. Então o ponto é, voltando para a lei. A lei, as pessoas seguiam as coisas ali, ou procuravam seguir, só que elas não sentiam, não entendiam por quê. Não sentiam o porquê, não entendiam a vontade. E a mesma lei que Deus deu para que a lei os aproximasse de Deus, foi a lei que começou a condená-los. Porque aqueles que não cumpriam, né, sei lá, a pessoa roubou, né? Hoje as pessoas roubam, né? Então a pessoa roubou, vamos matar, porque roubou. Não existia o perdão, não existia, sabe, o amor, era olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer, roubou, vai ser roubado. Não existia. Então essa lei, né, virou um peso. Poxa, pastor, mas a lei era a vontade de Deus. Sim, só que as pessoas não conseguiam. Chegou um dado momento que eles não conseguiam receber a Deus apenas lendo, apenas seguindo as leis. Era preciso algo a mais, que era a graça, o amor, sabe, o perdão. Nós vamos entendendo isso no decorrer do caminho. Em Efésios 2:8 fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Perceba, então as pessoas faziam assim, bom, a lei fala, não roubarás, não matarás, não adulterarás, beleza. A pessoa fazia tudo. Só que a pessoa era invejosa, egoísta, maltratava, xingava, porque a palavra não diz, não xingarás. Se está não xingarás, então eu posso xingar. Entende? Então, eles seguiam algumas leis e achavam que estava tudo certo. Só que então, Jesus falou assim, não é assim. Vocês precisam entender um outro, né? Não é você seguindo a regra, a receita do bolo, não vai te garantir a sua salvação. Você precisa receber da graça, receber de mim, receber de Jesus. Deixa eu ler algo para vocês interessante, né? A lei não salva, né? A lei não nos salva, mas a graça sim. A lei não salva, mas a graça sim. A lei não serve para salvar. Guardar os 10 mandamentos não fará uma pessoa herdar o reino de Deus. A salvação é obtida única e exclusivamente pela graça de Jesus, que é oferecida a nós. Agora deixa eu ler o que eu ia ler. Olha só. Durante uma conferência britânica a respeito de religiões comparadas, teve uma conferência na Inglaterra com as religiões do mundo. Sempre tem isso, não sei se vocês sabem, mas de tempos em tempos existem algumas conferências, com todas as religiões do mundo, e também existem dentro da própria religião do cristianismo, por exemplo, e tudo mais, né? E diz assim, durante uma conferência britânica a respeito de religiões comparadas, técnicos de todo o mundo debatiam qual a crença única da fé cristã, se é que existe essa crença. Eles começaram eliminando as possibilidades. Encarnação, ressurreição. O debate prosseguiu algum tempo, até que C.S. Lewis, conhecem C.S. Lewis, de Nárnia, né? Até que C.S. Lewis entrou no recinto e ele perguntou, qual que é a confusão? Por que vocês estão debatendo? Né? E aí os colegas, né, falaram para ele, não, a gente está querendo entender qual que é a raiz, né, a raiz máxima, tirando Jesus, mas qual que é a raiz máxima, né, que determina uma fé cristã? E ele respondeu, é fácil, a graça que determina, né? Por quê? Porque a graça nós recebemos de Jesus. A fé cristã é determinada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, quando Ele ressuscitou, Ele nos deu a graça de sermos salvos, se cremos nele. Então, a raiz é a graça. Então, depois de alguma discussão, os conferencistas tiveram que concordar.
A noção do amor de Deus vindo a nós, de livre retribuição, sem cordas amarradas, parece ir contra cada instinto da humanidade. Olha só, o caminho de 8 passos do budismo, a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código da lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. Entende? Todas as religiões, e com todo respeito a todas elas, mas todas as religiões, elas te levam em uma doutrina, em um caminho, para que você então atinja a sua salvação, ou a sua perfeição, ou a sua recompensa, né? Agora, a única que o amor de Deus, mesmo que você errar, ele ainda mantém por você, é o cristianismo. Deus, ele te ama incondicionalmente. Ele te ama pelo que você é. Ele te ama pelo que você faz. Mas pastor, então quer dizer que qualquer coisa que eu fizer, Deus, ele vai me amar? Ele vai te amar. Mas não confunda o amor de Deus com ele te dar tudo. Existe hoje um falso cristianismo sendo pregado, dizendo que Deus é todo amor. Ah, não, Deus é amor, não. Se eu errar aqui, Deus sabe que meu coração é fraco, Deus vai me perdoar no final, Deus, né? Não confunda, porque a palavra de Deus fala assim, né? Que pela graça sereis salvos, mas obedeça às minhas leis, siga nos meus caminhos, se arrependa no seu coração. Existem coisas, mas Deus, ele vai te amar. E por que Deus vai me amar? Se eu erro, se eu erro e eu posso perder a minha salvação se eu errar, como que Deus pode me amar se eu ainda estou errado? Deus, ele te ama porque Deus espera o seu arrependimento. Deus, ele te ama, ele vai te dar chance de você mudar. Enquanto você estiver vivo, não importa o pecado que você cometeu, se você abrir o seu coração para ele, ele vai abrir a porta para você se arrepender e ser salvo. Porque ele ama você, ele ama você, ele ama seus filhos, ele ama sua família, ele amará os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, enquanto estivermos na terra, enquanto Jesus Cristo não voltar, ele te amará até o final. E não, a palavra de Deus diz, nada pode me separar do amor de Deus. Eu posso não amar a Deus, mas ele me ama, e vai te amar sempre. Isso é graça, isso é graça. Você está me entendendo? Isso é graça. Em Romanos 6, 23, fala assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por isso que existe essa batalha. O pecado, ele vai gerar morte. E óbvio, eu já disse isso no culto muitas vezes. Não entenda simplesmente essa morte como uma morte literal. Pecou, morreu. Senão a gente estava lascado. Não tinha um vivo aqui. Não tinha um vivo no mundo. Não é uma morte literal. Muito embora, se você permanecer nele, pode virar uma morte literal, sim, lógico, né? Se você se vendeu, sei lá, para as drogas e você não vencê-las, né? Você pode morrer drogado. É uma morte literal. Se você entrou numa crise de depressão, e a depressão avançou para um pânico, uma síndrome do pânico, essa síndrome do pânico para uma loucura, você pode sim morrer disso. Se você não buscar ajuda, entende? Pode, mas na grande maioria das vezes, não é que você vai morrer literalmente, mas quantos sonhos, quantos planos o pecado destruiu? Quantas pessoas começaram uma família muito bem, se amando, tiveram 2, 3 filhos, né? Isso não é uma via de regras, mas de repente, por vários desentendimentos, aquela família foi destruída e separou e acabou, né? E começou de novo, né? Mas talvez ninguém
Não sei se tem alguém aqui que é divorciado, não me importo, mas o ponto é, ninguém casa pensando em divorciar. Ninguém sobe na igreja dizendo assim, nossa, não vejo a hora de me divorciar. Né? Já sai dali dizendo, hoje eu vou assinar o meu divórcio. Ninguém. Acontecem coisas, né? Às vezes não se bate, enfim, tem muitos motivos. Mas ninguém começa algo, ninguém abre uma empresa para falir. Nossa, eu vou abrir hoje, não vou abrir minha empresa, glória a Deus. Vou fazer um empréstimo que eu quero quebrar. Quero falir. Eu quero ficar com o nome no Serasa. Ninguém quer isso. Ninguém quer fazer isso, né? Mas muitas vezes o pecado ele vai gerar isso. Pô, pastor, mas e depois? E se eu quebrar? Se eu divorciar? Se eu acabar com a família? E aí, perdi? Não. Aí tem a graça. Deus te dá uma outra chance de você reconstruir, de você retomar, de você recomeçar a sua vida, de você ser feliz de novo, de você ter uma família, né? Porque talvez antes você não conhecia Ele, mas depois você conheceu, você fala, meu Deus, eu quero receber da graça, não vou perder mais nada para o pecado, não vou perder mais nada, vou ter uma família, vou ter um emprego, quantos estão me entendendo? Amém? Eu não estou dizendo isso acusando alguém de nada, que se você faliu, não, o que eu estou dizendo, estou trazendo um exemplo, para que você entenda que o pecado, ele destrói. Quantos familiares, às vezes, não se falam? Irmão não fala com irmão, pai não fala com filho não fala com o pai, não fala com a irmã, não fala com a mãe. Gente, isso não é normal. Vocês concordam comigo ou não? Isso não é normal. Então, tem que existir alguma coisa para restaurar isso. Eu não posso ficar no meu ego, não vou falar com ele, não fala comigo, não vou ligar. Não quer saber de mim, então não vou lá, né? Então, não tem como. Então, a graça, ela vem para restituir isso, né? Existe um escritor, um teólogo alemão, ele chama Dietrich Bonhoeffer, algo assim, não sei falar alemão. Mas enfim, ele escreveu um livro, que eu tenho esse livro em casa, ele se chama Discipulado. O livro chama-se Discipulado. O que é discipulado? Discipulado nada mais é do que você tem um líder, que ele te ensina o caminho daquilo que ele te lidera. Certo? Então, por exemplo, né, Jesus Cristo, ele tinha os 12 apóstolos, os 12 discípulos, certo? Então, Jesus ensinava os discípulos a caminharem, tanto é que Jesus volta, vai para o céu, e os discípulos continuam, e aí tem a igreja e tudo mais. Então, Jesus fazia discipulado. Então, eu sou pastor, eu tenho os meus discípulos, eu os discipulo, eu ando com eles, eu os ensino, e assim vai, né? Para seguir no caminhar. Então, nesse livro, Discipulado, lá ele fala a respeito da graça barata. Ele usa um termo muito conhecido no mundo cristão, chamado graça barata. Porque as pessoas falam assim, de graça sois salvos. Então não precisa fazer nada. De graça sois salvos. Estou tranquilo, mas eu vou ler uns trechos do livro para vocês. Ele fala assim, a graça barata é inimiga mortal da igreja. A graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confessar os pecados, é a absolvição sem a confissão do pecado. Graça barata é a graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo encarnado. A graça barata é você achar que tudo está bem, mas a sua vida, você não anda no que é o correto. A graça barata é achar que Jesus Cristo vai me salvar, só que quando eu saio da igreja, eu maltrato minha família, eu roubo, eu minto, eu engano, eu faço um monte de coisa, e no outro domingo eu volto para a igreja, congrego e volto achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, existem coisas que nós temos que mudar, entende? O pecado, né? O pecado é o que nos leva à destruição. A graça elimina os nossos pecados. Só que eu preciso andar em comunhão. Eu preciso andar no caminho correto.
Eu preciso fazer o que é certo. Agora eu te pergunto, você que é marido que está aqui hoje, você tem sido correto com a sua esposa? Você tem sido um marido? Se Jesus, eu vou subir o nível. Se Deus Pai chegasse para você hoje, se o Criador chegasse para você hoje e falasse assim, e perguntasse para você assim: você tem sido aquele marido que eu queria que você fosse? O que você responderia para Deus Pai? Será que você está sendo aquele marido, aquele maridão bonitão, certão? E você, esposa? Achou que ia ficar fora, né? Achou que ia ficar de bobeira. E você, esposa? Será que você tem sido aquela esposa Ezer, como diz a palavra, né? A auxiliadora? Você tem sido aquela esposa mesmo que Deus ele vai falar: filha, você tem sido uma boa esposa? Já parou para pensar que a pessoa que você casou, você que é casado aí, você que não é casado, imagine quem você vai casar. Não, imagina não, é pecado, imagina não. Você que já casou, né, casado, você já parou para pensar que a pessoa que você casou, antes de ser seu marido ou sua esposa, ele ou ela, antes é filho ou filha do Criador? Você casou com o filho do rei. Olha só, que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Não vou nem olhar para minha esposa aqui, gente. Que responsa, né? É pesado, né? Então nós temos que aprender. Agora, em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei, que é a vontade de Deus, ela só pode ser realizada. Eu só consigo cumprir a vontade de Deus se eu estou alinhado com Jesus. Porque pela graça de Jesus eu sou salvo, eu consigo seguir a lei. Eu consigo fazer a vontade. Porque quando eu não faço, quando eu erro, eu chego lá: Senhor, Jesus, me perdoa e tal. Sabe que para muitas pessoas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para muitas pessoas é muito difícil. Para muitas pessoas é muito difícil entender essa questão de ter um libertador. Tipo assim, ter alguém que me liberta. Porque para algumas pessoas pensam: não, mas eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável por mim. Então, como que eu posso ter um libertador? Se eu mando na minha vida. Sim, você manda. É por isso que você tem uma escolha. Você pode seguir a sua vida mandando em si mesmo e assumindo todas as consequências das suas decisões. Ou você pode decidir aceitar e receber que existe um libertador. Que esse libertador, ele é o único que pode, chegar na presença do rei e pedir para o rei assim: Deus, Pai, perdoa ele. Ele ainda não sabe o que faz. Ele tem um coração bom. E por que Deus olha para o libertador e não olha para você? Porque você e eu, nós temos pecado. Todos nós. E Deus não está aonde está o pecado. Porém, quando Deus olha para Jesus, que não pecou, Ele olha para ele e como se fosse assim. Não é bem isso, mas é só para você entender. É como Jesus fosse um filtro. E Ele olha para Jesus antes de olhar para você. E por amor a Jesus, Ele te ama também. Porque Jesus morreu para te salvar. Gratidão. Consegue entender? Então, é uma escolha. É uma escolha. Amém? É uma escolha. Agora, então a lei existe. Entendi, pastor? A lei existe. E por que então, e para que assim? Se eu preciso só da graça, por que tem a lei? A palavra diz que Jesus não veio abolir a lei, veio cumprir. A lei é a vontade de Deus. Mas se eu só preciso de Jesus, por que tem que ter a lei? Porque as duas andam juntas. Se não tem lei, não tem transgressão. Então não tem graça. A lei,
ela me mostra que eu sou fraco, que eu não consigo sozinho, que eu preciso. A lei é para te lembrar que você precisa de ajuda. A lei é para te lembrar que você precisa de alguém. A lei é para te lembrar que sozinho você não pode. Olha só, vamos esquecer essa questão de Deus e tal. Pensa você na sua vida. Você sozinho, você conseguiria viver sozinho? Você conseguiria fazer tudo sozinho? Você ir lá, costurar a sua roupa, ir lá na natureza, pegar o material, fazer a sua roupa, pôr a sua roupa. Você conseguiria fazer isso, gente? Você conseguiria construir uma faca de ferro? Você sabe lá, cavar na areia, na terra, achar a pedra, a pedrita lá, a ferrita, né, o quartzo, você sabe fazer isso? Mesmo os engenheiros que tem aqui, eu me incluo. Algum engenheiro aqui sabe identificar se agora aqui? Não. Você não consegue. Existem pessoas, não estou te menosprezando. Existem pessoas que conseguem. Louvado a Deus pelos que conseguem, amém? Louvado a Deus para quem faz carro aí, gente. Ó, não falando nada, né? Quem trabalha com carro aí, né? Mas glória a Deus, tem gente que faz. Isso mostra o quê? Que eu dependo das pessoas. Pô, não, mas eu dependo só de Deus. Claro, nós dependemos de Deus, amém? Só que Deus nos colocou aqui, em princípio, com uma vontade que nós andássemos em família. Não vou entrar no mérito de como que a sociedade está hoje, mas não existe como você viver sozinho, você depende. A lei te mostra que espiritualmente você também depende de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Você está me entendendo? Então, isso é uma coisa que nós temos que entender. Por isso que nós não podemos simplesmente aceitar viver no pecado e achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Não está nada certo. Amém? Nós temos que nos aproximar de Deus. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, 16, fala assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha o que diz, existe um lugar da graça, onde Jesus está, fala assim, nos aproximemos, a gente tem que ir até lá, eu tenho que ir até lá. Como que eu faço para ir lá? Qual ônibus que eu pego? Qual avião que eu pego? Está onde? Está na Flórida? Podia estar, né, gente? Mas como é que eu faço? Como é que eu chego lá? É simples, cara, é simples. Qualquer lugar, pode ser hoje, pode ser daqui a pouquinho quando a gente for, mas quando você fecha seus olhos ali, você fala assim: Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero sentir a Tua presença. Deus, eu estou angustiado, eu preciso de ajuda, eu preciso de um caminho, entende? Você entra, quando você ora, quando você se entrega, você entra neste lugar da graça, você entra nesse ambiente, você reconhece que você precisa, você reconhece, então você entra. Eu tenho que ir para este lugar. Você é dono da sua vida, eu também sou, né? Só que olha o mundo como está hoje, por conta de pessoas que acham que podem decidir por todo mundo. Você lê as notícias de hoje. Eu li um tempo atrás, eu não vou falar muita coisa, que não quero politizar nem polemizar nada, mas eu li há pouco tempo atrás que tem um homem aí que ele nem cientista é, que ele queria escurecer o céu, ele queria apagar o sol, queria, né, por conta das, né, camadas de ozônio e um monte de coisa, ele estava criando um projeto com patente para mandar um foguete, alguma coisa que explodisse algo no céu e apagasse, e assim escurecesse o mundo. Assim, quem deu autoridade para ele fazer isso? Alguém aqui assinou? Eu autorizo, né? Olha o mundo, isso é uma coisa, mas existem muitas outras coisas que estão sendo colocadas, que você sabe que não são corretas, que não são certo. Então, quer dizer, olha para onde o mundo vai. Por isso, agora eu e vocês, nós precisamos entrar na presença de Deus, na graça, para que o pecado não faça de nós também pessoas
que não valem a pena. Você vale a pena. Posso ouvir um amém? Você vale a pena. Amém? Ou seja, o processo da graça não é apenas um levantar, não é apenas um levantar para aquele que caiu. A graça também previne que você não caia, que você mantenha, que você se mantenha de pé. Se você se mantiver de pé, louvado seja o Senhor. Gente, você pode perder o emprego, pode estar sem saúde, assim, por um pouco tempo de tempo. Você pode estar passando por um problema. Só que se você mantiver de pé, mantendo a vontade do seu Pai, do seu Criador na sua vida, logo você vai sair do seu deserto e grandes coisas virão. A graça vai proteger você, vai proteger a sua casa. Amém? Em Gálatas 5,16 fala assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando a gente fala desejo da carne, muitas vezes é aquele desejo que Deus não quer que você faça. É aquele desejo ruim, não é? Mas se você viver pelo Espírito, então você vai falar, puxa, isso não é bom, não é certo. Tem várias vezes, né? Às vezes, eu e minha esposa em casa, a gente pensa em alguns planos, né? Puxa, se a gente fizer isso, só que depois a gente vai, pera lá, mas Deus está nisso? É a vontade de Deus? Porque não basta ser a minha vontade, porque se for só a minha, eu vou quebrar a cara. Tem que ser a de Deus. Então eu tenho que pensar, puxa, é isso mesmo? Amém? Quantos estão me entendendo nessa noite? Amém? Agora, deixa eu falar algo para vocês aqui na minha conclusão, né? O pecado entrou no mundo a fim de destruir a humanidade, né? Com seus desejos orgulhosos, egocêntricos, totalmente fora da vontade de Deus. Porém, a graça nos foi concedida por Deus a graça foi dada por Deus. E para você entender, agora eu quero que você entenda o que é graça. Assim, estou falando de graça, salvação e tal, mas agora eu vou dar um exemplo para você entender quão grande é a graça de Deus e como somente Ele podia fazer isso. Eu vou ler o que eu escrevi para não esquecer o que eu escrevi. Mas presta atenção. Imagine assim uma situação. Acho que dá para ler. Na verdade, eu pensei nisso na quinta-feira. Quinta-feira a gente estava num parque lá em Orlando, e tinha um playground lá, né? E tinha um monte de criança brincando, né? E as mães olhando. E aí, a gente chegou lá e tinha uma mãe de uma criança desesperada, chorando, porque ela tinha perdido o filho dela. Sumiu. E estava com gente, ele estava subindo para, né? E até a minha esposa falou, nossa, imagina o sofrimento da mãe, né? Imagina você perder seu filho num playground, né? Em nome de Jesus eu creio que encontrou, em nome de Jesus. Mas depois eu fiquei pensando, passou um tempo, eu fiquei pensando nisso, enquanto eu redigia a palavra, estava falando de graça, né? Então, gente, imagine assim, imagina que você vai passear com o seu filho, você vai para um parque, seu filho, um dia bonito, um dia de sol, você vai para um parque, e ali você brinca com seu filho, você está atento nele, você está de olho, aí, uma descuidada, você virou para pegar água, alguma coisa, você volta, você não olha, você não vê seu filho mais, ele não está mais lá, aí você pensa, deve estar ali, né, deve estar no escorregador, sei lá. E você começa a procurar, você não acha. Ali um pouco você vai na portaria do parque, você fala, perdi meu filho. Eles anunciam, sumiu uma criança. Procura, não encontra seu filho, não encontra. Você tem que ir embora do parque, ele não está lá. Você tem que ir embora. Você volta para sua casa. E ali o policial fica ali com você, te acalmando, você desesperado, não acha seu filho. E começa a procura no dia seguinte, procura no terceiro dia, segundo dia, terceiro dia, não acha seu filho, quarto dia, não acha seu filho, quinto dia, acha seu filho. O policial te leva para a delegacia e fala, olha, nós encontramos seu filho, ele foi violentado e ele morreu. E ele fala assim, porém, está amarrado, amém, gente? É um exemplo. Mas eu quero que você entenda a graça. Porém,
encontramos a pessoa que fez. Ele está preso, está numa sala ali, identificado, achamos a pessoa. Pode ir lá dentro, vou te dar uma arma, você pode ir lá, faz o que você quiser com ele, faz o que você quiser. E não vou contar para ninguém, ninguém vai saber, está nas suas mãos. Pois bem, você tem 3 opções aqui. A primeira delas, você vai e faz a justiça com as suas mãos, porque afinal, matou seu filho, vou matar também. Justiça, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vou matar. Essa é a opção 1. Opção 2, você olha nos olhos daquela pessoa e você fala assim: olha, eu não te conheço, eu não sei por que você fez isso, mas eu te perdoo, está perdoado, segue a sua vida, vai embora, faz o que tem que fazer. Segunda opção. Terceira opção, você pega essa pessoa e fala assim: olha, você matou meu filho, mas eu te amo, vou te levar para minha casa, vou cuidar de você, eu vou te chamar de filho, você vai dormir no quarto do meu filho, você vai ter para mim o mesmo amor que o meu filho tinha para mim, e eu vou ter por você. João capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, vamos parar. Jesus, ele veio para mostrar o amor para as pessoas. Filho de Deus. Sabe o que fizeram? Mataram Jesus Cristo. Mataram o Filho de Deus. Mataram. Contudo, aqueles que aceitaram a Jesus, que aceitam a Jesus, mesmo tendo matado, os que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus, ele pega o assassino, ele pega a pessoa que matou seu próprio filho e fala assim: eu te perdoo, eu te amo, você não sabia o que estava fazendo, eu te amo, vem para minha casa, que na minha casa tem lugar para você, eu amo você e você é meu filho. Isso é graça.